Uhum. Eu só vou melhorar o... Aqui. Boa tarde. Boa tarde para você, do Psi Elias Pereira, Albuquerque, Adna. Eu quero entender que você é Adna Albuquerque, não é? Já entrou aqui no Psi Elias Pereira. Também o Claudinei. Adna respondendo boa tarde. Muito educada. É isso aí, Adna. Também já estamos recebendo os nossos amigos aqui no Mente Quântica. Mente Quântica é a idealizadora do projeto Lives Transformadoras, não é? É um domínio da Kênia Bastos, que abre esse espaço maravilhoso para a gente, e foi quem me startou a possibilidade de fazer as lives. Eu já tinha esse conteúdo de palestras que eu apresentava em vários lugares, e a experiência clínica também, mas não tinha me atentado para as lives. E foi a Kênia que me ajudou a startar essa possibilidade. Já estamos aqui com um número significativo e muito bacana de pessoas no Mente Quântica, também no Psi Elias Pereira, o Júnior dando boa tarde no Psi Elias Pereira, Paulo Prachedes, meu amigo do interior do estado de São Paulo. Estou te devendo um programa lá com a sua comunidade religiosa, né? Vamos ver isso aí. Luana Pontes, né? Eu não estou colocando óculos, porque eu coloco óculos, aí aparece a luminária reflete no óculos, então eu tenho que ficar indo bem pertinho para identificar quem é que está presente, né? Ricardo Lima, terapeuta. Olá, Ricardo, que bom ter você aqui conosco. A Ginny Steffen, oi, boa tarde para você também, que bom que você está conosco aqui. A Cris Carvalho, creio que é isso. Flávia Dias também já está conosco. Eu estou dando um tempinho aqui, não vou me demorar tanto aqui nesse início, mas eu preciso ter um número suficiente, bacana para começar, e já temos, e vamos começar, porque hoje o tema que nós iremos abordar é um tema que requer uma distinção em relação à depressão. É a distimia, não é? E a distimia é uma patologia muito parecida com a depressão, né? Então a gente precisa ter uma didática bem específica. Você vai sentir que a live de hoje vai ser um pouquinho mais detalhada do que as outras, porque precisamos distinguir entre uma patologia e outra, entre a distimia e a depressão. Embora a distimia possa evoluir para a depressão, não é? Mas são duas patologias diferentes, não é? Guilherme Toqueto também está presente, está nos acompanhando. O Cláudio Alex, Flávia Borges dando joia. Por falar em joia, eu quero saber se está chegando o áudio, se você está me ouvindo bem. Eu deixei de usar o microfonezinho de lapela, que tinha que pôr bateria, às vezes não funcionava, não conectava direito aqui no celular. Então eu estou falando com um pouco mais de potência na voz, e esperando que ela chegue no microfone do próprio smartphone, não é? Então eu queria saber se o áudio está bacana. O pessoal do Psi Elias está dando um joinha aqui, o Júnior está dizendo que está chegando. A Criatório Ferraz também está dizendo que está jóia, que está chegando o áudio, isso é muito bom. Flávia Dias também está dizendo que está chegando o áudio. Então nós vamos começar a nossa conversa.
Eu quero lembrar 3 coisas para você. Primeiro, eu quero lembrar que a nossa última live sobre ansiedade já está no nosso YouTube, tá bom? O nosso YouTube é Psi Elias Pereira, assim como o Instagram. Então você já pode acessar, já pode mandar para um amigo, um parente, um conhecido, um familiar, pode assistir quantas vezes você quiser, vai lá, dá o seu joinha. Eu estou começando no YouTube também, não mexia muito no YouTube, era um site antigo, fazia uns 4, 5 anos que eu não mexia e agora é que eu estou começando a postar. Então dá um pulinho lá que vai nos ajudar bastante, né? www.youtube.com/Psi Elias Pereira. Você sabe como chegar lá, né? Uma outra coisa, a nossa próxima live do dia 19 vai ser sobre transtorno bipolar, não é? E transtorno bipolar é um dos temas mais pesquisados na internet, nas psicopatologias. Então vai ser uma live bem bacana, bem forte, bem robusta, e será no domingo vai ser no dia 12 de julho, às 19 horas, às 7 horas da noite, né? Eu quero me apresentar antes de começar a falar. Meu nome é Elias Pereira, eu sou psicólogo clínico de base psicanalítica. Então a minha base teórica é a psicanálise. No entanto, sou psicólogo clínico. Atendo adolescentes, jovens, adultos e casais, né? Atendo presencialmente em Hortolândia. Hortolândia fica na região metropolitana de Campinas, no estado de São Paulo. Então estou aqui a 10 quilômetros de Campinas, aqui pertinho, perto do aeroporto Viracopos, enfim. Eu atendo aqui presencial e atendo online. Hoje 85% dos meus pacientes eu os atendo online, tá certo? Então se você precisar, se um amigo precisar, um conhecido precisar, se você for na bio do meu Instagram, você vai encontrar o meu WhatsApp ali. Então o meu endereço que tem lá é direto para o WhatsApp. Então você pode falar comigo direto, sem intermediário, sem problema nenhum, tá bom? É isso que tínhamos para dizer. Distimia. O que é distimia? Não é? Quais são os sintomas da distimia? Tem tratamento a distimia? Qual é o tratamento? Tem que usar medicamento? Tem que fazer terapia? Não é? Quais são as causas, não é, da distimia? Tem cura a distimia? É sobre essas questões que iremos trabalhar e que iremos conversar aqui. Eu estarei atento caso haja alguma pergunta. O meu filho sempre me lembra, tinha gente lá fazendo pergunta e você não falou nada. A Ellen Fagundes, uma amiga querida aqui de Campinas, está dizendo que muito boa a iniciativa. Raca Rosa também já é nossa cliente aqui, está sempre com a gente. A Lauren Beyer, que honra ter você conosco, a Lauren, uma enfermeira padrão excelente aqui na região de Campinas, diretora de um posto de saúde, funcionária da Prefeitura Municipal de Campinas. Yara Batista 90 também está presente, aqui do Mente Quântica. Ana Pilates Moraes, muito bem ter você aqui, muito prazer. Juliana Otávia, a Cristiane Pinheiro, eu acho, Yara Batista, Cida Vieira, Marlúcia, Sueli Vaninha está presente. Então vamos lá falar sobre a distimia. Para falar de distimia, eu preciso falar 2 minutinhos sobre depressão, tá certo? Nós conversamos já sobre depressão e vimos que depressão tem 3 estágios seguido por um 4. A depressão pode ser leve, ela pode ser moderada e ela pode ser grave. Então notem bem, a depressão pode ser
eu falei notem bem, lembrei do Ciro Gomes. O Ciro Gomes é que diz, né? Notem bem, né? Depressão pode ser leve, moderada, grave e grave com sintoma psicótico, que é a depressão quando a pessoa ouve coisas, quando ela vê coisas, e aí normalmente tem que internar, tem que tirar de circulação, porque é um perigo para si mesma, para outras pessoas, enfim. Leve, moderada, grave e grave com sintoma psicótico. Muito bem. Então isso é a depressão. Aí você me diz, mas doutor Elias, o que isso tem a ver com a distimia? A distimia, ela tem basicamente os mesmos sintomas da depressão, mas no nível abaixo da depressão leve. Então, é muito difícil o profissional diagnosticar a distimia. Por quê? Ele tem os sintomas da depressão, que nós já conversamos numa outra live. Está para ir para o YouTube essa, eu vou avisar quando for. Mas no nível abaixo da depressão leve. Então, é preciso que seja um psiquiatra ou um psicólogo com bastante perícia, com bastante habilidade, com bastante expertise para descobrir que está presente ali a chamada distimia. Você deve estar pensando assim, doutor, por que eu nunca ouvi falar em distimia? O que é distimia? Eu quero lembrar você que as doenças psiquiátricas estão catalogadas no CID-10. O CID-10 é um livro da Organização Mundial de Saúde onde estão catalogadas as doenças psiquiátricas. E o CID-10 F34.1 fala da distimia. Ela é pouco falada, mas no Brasil existe entre 5 e 11 milhões de pessoas com distimia. E claro que esse número ele está subnotificado, porque a grande maioria dos pacientes psiquiátricos eles não estão notificados. Até por conta do preconceito, da doença psiquiátrica, a doença mental, os antigos manicômios, o psiquiatra que é para doido, que eu não preciso de psiquiatra. Então muita gente sofre ao longo de toda a vida e não procura um psiquiatra, quando poderia ter uma qualidade de vida excelente, mas por algum motivo passam a vida em sofrimento. Então a distimia, alguns entendem, inclusive, que ela é uma forma de depressão, porém menos grave e menos conhecida do que a depressão. Uma outra característica da distimia é que ela tem uma durabilidade maior do que a depressão. Por quê? Porque na depressão a pessoa se sente com uma série de incapacidades. Então, ela é empurrada pelo familiar, ela é empurrada pela empresa a procurar ajuda. Agora, alguém com distimia, ela tem os mesmos sintomas, mas em um nível menor. Então, ela pode, por exemplo, perder o interesse pelas atividades, mas isso não quer dizer que ela vai ficar acamada. Ela só vai querer ficar em casa. Ela só vai querer ficar assistindo, vai querer ficar nas mídias sociais, ela não quer jogar futebol mais, ela não quer se divertir com os amigos, não quer sair com as amigas, e as pessoas pensam, é o jeito dela. Mas não é o jeito dela. Uma distimia pode estar presente. Pode haver uma doença nascente ou presente ali. As atividades normais tornam-se difíceis. Bom, vamos supor que tem uma mulher ou um homem, eu estou me lembrando de um paciente meu, que a mulher trabalha e ele em casa cuida do filho. Vamos supor que ele em casa passa o dia
sem ânimo de lavar a louça, de passar um pano no chão, de colocar a roupa na máquina, tirar a roupa da máquina. E alguns podem imaginar, está fazendo corpo mole, é preguiçoso. Não, pode estar presente uma distimia ali. Então ele perde o ânimo, o interesse nas atividades corriqueiras do dia a dia. As atividades normais tornam-se difíceis. Uma outra característica é que ele se sente sem esperança, que também é uma característica da depressão, mas de maneira muito forte, muito marcante, não é? Onde a pessoa sente uma tristeza, uma melancolia muito forte. O distímico não. O distímico, ele se sente sem esperança, mas é uma desesperança leve, é tolerável. Ele sai de casa, ele vai trabalhar, ele vai para a faculdade, mas ele está sempre num canto, ele está sempre na dele, ele não se mistura, ele tem uma fala mais baixa, tem uma fala arrastada, é difícil o relacionamento social com ele, por conta da distimia. É a falta do timo, como diziam os gregos. O timo entendia-se que era aquilo que energiza o corpo para as atividades da vida. O distímico, que tem distimia, ele não tem o timo. Então ele não tem o ânimo, não tem a força, não tem a vontade, não tem essa condição de encarar o dia a dia, as atividades da vida. Muito bem, está conosco aqui no Psi Elias Pereira, Denilson Soares, está conosco o Júnior Greiros Júnior, Isa Souza, a Vilma Heraldo está presente, ali no Mente Quântica está conosco a Nath Rijo, ela está falando um jovem que não tem ânimo para estudar. Um jovem que não tem ânimo para estudar, ele deve ser conduzido a um profissional da saúde mental, Nath. Exatamente por isso, porque pode ser uma série de coisas, não é? E pode ser inclusive uma distimia, que se for uma distimia, o próprio diagnóstico diz, se for uma distimia antes dos 21 anos, é chamada de distimia precoce. Se for uma distimia que aparece após os 21 anos, é uma distimia tardia. Então não tem idade para distimia. Uma criança pode ter distimia. 7, 8, 9 anos, adolescência, ela pode já estar com um quadro distímico. Alguém está dizendo que tem uma paralisia cerebral que trava um lado só e hoje vai ao neuro. É isso mesmo. Você tem que procurar os quadros profissionais que podem potencializar a sua qualidade de vida. Está aqui presente também o Rodney, que é o seu personal, um amigo muito querido, e ele está lembrando que ontem eu conheci um amigo em comum, que é o Bomba. O Bomba é um amigo muito querido, é um policial militar que tem aí uma longa carreira na polícia militar e tem uma série de amigos e está num projeto muito especial de qualidade de vida e nós estamos unidos para ajudar o Bomba a recuperar o seu quadro corporal ideal. Estamos juntos então, Rodney. Estamos juntos para ajudar o Bomba a voltar a ter o seu quadro geral corporal ideal. Vamos continuar falando aqui da distimia. A pessoa com distimia, ela tem uma baixa produtividade, não é? E há um detalhe curioso aqui. A pessoa com distimia, ela pode ser extremamente inteligente. Pode ter uma inteligência acima da média. Mas se ela é distímica, ela tem uma baixa produtividade.
no sistema laboral e na vida acadêmica, na vida escolar também. Você já viu aluno que é inteligente, participa, pergunta, responde, faz a prova 6,5, 7, 5, 5,5. Normalmente por quê? Como foi mencionado aqui no Mente Quântica, 2 As no final, a pessoa pode não ter vontade de estudar. Ela não tem o timo, não tem o ânimo para os estudos. Acaba não se preparando e a nota é baixa. E todo mundo sabe que ela é inteligente. Quem conversa com ela sabe que tem uma inteligência, às vezes, acima da média, mas há uma baixa produtividade, tanto laboral quanto acadêmica. O Rodney Personal está dizendo que estamos juntos. Estamos juntos, Rodney. Obrigado, é bom ter você aqui. Você aqui dá um up na nossa live, no nosso trabalho. Além da baixa produtividade, alguém com distimia tem uma baixa autoestima. E você sabe que nós chegamos num período da vida social em que a estima, o gostar de si mesmo, o cuidar de si mesmo, o ter uma boa relação consigo mesmo, gostar do que vê no espelho, gostar do que vê dentro de você e o autoconhecimento está se tornando a base para qualquer atividade na vida. E o que eu vou dizer agora é sem preconceito nenhum, é apenas porque não é uma atividade acadêmica. Se você é pedreiro, se você é carpinteiro, se você é motorista de ônibus, se você é ajudante de pedreiro, se você é pintor, se você é gari, que não requer uma formação acadêmica, você precisa ter uma boa autoestima para exercer o seu trabalho. Porque os trabalhos hoje exigem boa relação com você, com as pessoas ao seu redor, com o seu chefe, com o seu gerente, com a vida, enfim. É importante ter uma boa relação com a vida. A vida pede que tenhamos uma boa relação com ela. Compreende? O que é uma equipe multidisciplinar? Uma equipe multidisciplinar são aquelas pessoas que conseguem reunir um grupo de psicólogo, psiquiatra, assistente social, às vezes um nutricionista, que vai assessorando-a até conquistar os seus objetivos ou ao longo da vida. A Tânia acabou de entrar e assinou também. A Ni Vicente também entrou. A Janete Toqueto acaba de entrar. Essa é uma cunhada muito querida. É bom ter você aqui conosco. É bom ter os familiares aqui, que pelo menos eles garantem a nossa audiência, não é? Mas é muito bom ter você do Mente Quântica aqui com a gente. E você do Psi Elias Pereira também, que é o pessoal que tem um contato mais direto comigo no meu no meu domínio, enfim. E a pessoa com a distimia, ela tem um sentimento de inadequação. O que é o sentimento de inadequação? Você precisa se sentir adequado. Por exemplo, você é um marido, você é um esposo. Você precisa se sentir um marido adequado. Você é uma esposa, uma namorada, uma noiva, uma ficante. Você precisa se sentir adequada para aquela pessoa. Vamos supor que você é um vendedor e você vende os seus produtos de casa em casa. Você vai de casa em casa apresentando os seus produtos. Você precisa se sentir um vendedor adequado. Você precisa sentir que quando você bate, as pessoas vêm atender você
e você é agradável para as pessoas. Você precisa não só ser agradável, mas saber que você é agradável. Então, é sentir-se adequado para a vida do outro. E todos nós precisamos sentir adequados para a vida um do outro. O Jonas, eis-me aqui, acabou de chegar, chegou um pouquinho mais tarde hoje, deveria estar em alguma atividade, mas já está conosco aqui no Psi Elias Pereira. 751, a Mônica está presente, a Mônica está toda feliz, batendo palmas, mandando uma saudação muito afetuosa para você também, Mônica. A Dani S. Calves também está dando o seu ok no Mente Quântica. É muito bom ter vocês conosco aqui. Nós já falamos que no Brasil existe de 5 a 11 milhões de pessoas que estão lidando com a distimia. Aí algumas pessoas perguntam, mas qual a causa da distimia? O que traz a distimia na vida das pessoas? É basicamente também os fatores que trazem a depressão. O primeiro fator que a gente pensa é bioquímico. O que é o fator bioquímico? Vou explicar o que é o fator bioquímico. Aqueles que acham que a depressão ou a distimia, que são os sentimentos da depressão no nível abaixo da depressão leve e que quase não percebe que não está bem, ele pode ter algum fator bioquímico disfuncional. As sinapses, que é a comunicação entre as células do cérebro, pode não estar se comunicando de maneira adequada. As células não estão se comunicando. Por isso que a medicação é basicamente a mesma da depressão. Tá certo? Então pode ser fatores neuroquímicos. E aí você vai precisar, além da psicoterapia, a medicação também. Outros entendem que são fatores genéticos. Normalmente, quando você vai no psiquiatra ou no psicólogo, ele vai te fazer a seguinte pergunta: existe algum parente de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, avós ou tios, ou até primos, que já teve depressão, que já se internou, que toma medicamento psiquiátrico? Porque isso vai mostrar as possibilidades de que você tenha uma formação genética que favoreça a sua distimia. Outra característica, outra possibilidade de você ter adquirido a distimia são os fatores ambientais. E particularmente, na minha linha de pesquisa e na minha linha de raciocínio, os fatores ambientais têm uma preponderância. É muito importante. É muito importante o relacionamento da mãe e dos cuidadores em geral com a criança até os 3 anos de idade e, por extensão, até os 7 anos de idade. Então, isso é muito importante. Então, dependendo da infância que você teve, por isso que quando você vem ao meu consultório, a primeira coisa que a gente faz é uma anamnese, é um estudo de caso. Então, normalmente eu quero saber quem é o seu pai, quem é a sua mãe, quem são os seus irmãos, como é que foi a sua infância, como é que foi a escola, como é que você era castigado, se você apanhava, se você não apanhava, se alguém te levava na escola, se você ia sozinho, se você tinha medo do escuro, até que idade você fez xixi na cama, se você sofreu bullying na escola, se você começou indo na creche, no parquinho, ou se foi só um pouco mais tarde, com 5, 6 anos de idade. Então é preciso conhecer bem a pessoa para entender como ela está vivendo hoje. E existem os fatores de risco para que alguém possa desenvolver a distimia. Dentre os fatores de risco está ter um parente de primeiro grau com distimia ou depressão. Então, se você tem um parente de primeiro grau que tem distimia ou depressão, há uma possibilidade maior de que estejamos tratando aí de uma questão ligada à genética. Eventos estressantes na vida. E aí você me pergunta, doutor Elias, quais são os eventos estressantes? Um evento que é estressante para mim
pode não ser muito estressante para você. E um fator estressante para você pode não ser para mim. Por outro lado, há fatores estressantes que são igualmente estressantes para todo mundo. Por exemplo, perder uma pessoa amada. Uma mãe que perde um filho, quantos anos ela vai levar para elaborar esse luto? Eu costumo dizer, quando eu falo sobre paternidade e maternidade, mais para frente vamos falar, a maior força que existe no nosso planeta é a relação que há da mãe com seu filho. E a mãe perder um filho é um fator estressante arrasador. É preciso uma intervenção profissional para que volte à normalidade. Senão haverá um sofrimento muito grande, beirando a incapacidade de suportar. Olha, eu mencionei na nossa primeira live, eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha, perdeu um filho, 3 anos depois cometeu suicídio. Perder o filho é a maior das perdas que uma mulher pode ter. Às vezes uma separação, às vezes uma viuvez, às vezes interrompe o noivado, às vezes perde-se o emprego, uma redução de salário no emprego, é um ato traumático. Então há vários atos traumáticos que podem desencadear a distimia, que pode evoluir depois para uma depressão. Uma outra coisa é pessoas que são extremamente dependentes da aprovação e atenção das pessoas que estão próximas. Você conhece alguém assim? Você que está no Mente Quântica, deixa eu te fazer uma pergunta. Você conhece alguém que tem uma extrema necessidade da atenção do outro? Que precisa da atenção do outro? Que precisa de palavra de encorajamento do outro? De elogio do outro? Que está sempre em busca de ser paparicado pelo outro? E o paparicado não é um termo que eu estou usando no sentido pejorativo. Paparicado no sentido de alguém que você tem que estar levantando sempre. Pois é, essa pessoa pode estar apresentando um sintoma da distimia. E a gente diz, que pessoa fresca. Não, não é frescura, é uma distimia. É um quadro psiquiátrico, psíquico, que precisa ser olhado com carinho, com cuidado, trabalhado. Essa pessoa precisa ser conduzida a um profissional da saúde mental, para que ela possa se fortalecer, para que ela possa desenvolver amor próprio, para que ela possa elogiar ela mesma, para que ao invés do outro amá-la, ela possa amar ela mesma. Compreende? Estava conversando com uma mulher ontem, uma paciente, e estava dizendo que o nosso trabalho com ela será ensiná-la a gostar de si mesma, ainda que esteja na solitude, ainda que esteja sozinha, curtir sua própria presença. Há um dado aqui que me assustou quando eu vi, não é? Você sabia que 36% das pessoas que vão ou a uma clínica psiquiatra, ou a um psiquiatra, ou a um psicólogo, ou no sistema do SUS, 36% dos brasileiros que procuram ajuda psicológica possuem sintomas ligados à distimia e possivelmente uma depressão? 36% é 1/3. Aliás, é um pouquinho mais de 1/3, mas a gente arredonda para 1/3. Então, de cada 3 pacientes psiquiátricos, 1 está lidando com sintomas ligados à distimia ou ligado à depressão. Dessa forma, é comum que uma pessoa que tem um outro transtorno, como o pânico, a fobia ou a depressão,
isso possa ter sido começado com uma distimia. Por isso que é importante cuidar da distimia, porque ela tem essa característica de se metamorfosear, ela se transforma numa doença mais grave. Se você não cuida da distimia, que são sintomas bastante leves da depressão, ela pode virar uma depressão leve, moderada, grave, grave com sintoma psicótico, pânico, fobia. Portanto, por menor que seja o sintoma, não brinque com a saúde mental. Essa é uma frase que eu tenho dito aqui para os meus pacientes. Não brinca, não brinca. Ao mínimo sinal de desconforto mental, procure um profissional. Tente encontrar um profissional que atenda a sua condição socioeconômica. Ou então procure o SUS. Existem algumas possibilidades. É mais difícil, eu sei que é mais complicado, é mais pesaroso. Às vezes você vai numa sessão no SUS e você passa por um psicólogo, outra vez que você vai é outro psicólogo, aí você tem que contar toda a história de novo, aí na terceira vez que você vai é uma psicóloga, e aí você desanima. Eu recebo pacientes aqui dizendo assim: doutor, pelo amor de Deus, me atende, ou atende meu filho, porque eu não aguento mais ir no SUS, porque cada vez que eu vou é um psicólogo que atende meu filho. E não dá para encadear um tratamento. E a gente tenta ajeitar, fazer um preço bacana para a pessoa, mas temos que receber os nossos honorários também. Então, não é uma tarefa fácil, mas você precisa procurar um profissional de saúde mental. Ainda que você tenha que cortar na carne outras áreas da vida, mas não corta na saúde mental. Quais são os sintomas? Quais são os sintomas de uma distimia? Estamos indo para a parte final já da nossa conversa de hoje. Tristeza ou humor deprimido a maior parte do dia, ou quase todos os dias, né? Perda de prazer nas atividades que antes eram agradáveis, mudança de peso, perda ou aumento de peso, aqueles itens da depressão, lembra? Insônia, fadiga, desesperança, sentimento de inutilidade ou de culpa, problemas de concentração. E em crianças? Uma criança pode ter distimia? Pode. Sua criança pode ter distimia. E existem terapeutas infantis que podem ajudar a sua criança, que podem ajudar o seu garoto ou sua garota. Quais são os sintomas nas crianças? Isso aqui é importante. Primeiro, a irritabilidade. A criança, ela é muito irritadiça, ou muda o comportamento para irritadiça. A Ruth Helena está dizendo que perdeu o esposo e se encontra só, tentando sobreviver, pois ele não deixa trabalhar. Perdi o meu esposo, me encontro só, tentando sobreviver, pois ele não deixa trabalhar. Eu quero entender que é a patologia que não deixa trabalhar, porque se perdeu o esposo, né? Ok. J.H. Martins, como podemos lidar com pessoas que sofrem com isso? Pois acabamos julgando-as sem perceber. Muito bom, Martins. Como ajudar essas pessoas? Pessoa, senta aqui. Botar a pessoa sentadinha do seu lado e dizer: olha, isso que você apresenta, essa maneira como você vive, essa falta de expectativa, essa desesperança, esse pessimismo, essa crítica,
tudo isso não faz parte da normalidade das pessoas no dia a dia. Eu acho que você pode ser ajudada. Eu acho que você pode ser ajudado. E eu estou disposto a colaborar com você. Que tal se nós procurássemos um profissional da saúde mental? E hoje o profissional da saúde mental, ele não trata só louco. E se for louco também, qual o problema? Trata, medica, vem para uma relativa normalidade e a loucura faz parte da vida humana. Mas explica para a pessoa que o sintoma dela tira a qualidade de vida dela. E ajude-a a entender que ela pode ter uma qualidade de vida bacana. Ajude-a a compreender que ela pode melhorar a qualidade de vida. E viver mais feliz e mais produtiva. E ser uma aluna melhor, uma profissional melhor, um advogado melhor, um médico melhor, um enfermeiro melhor, um arquiteto melhor, um engenheiro melhor, um engenheiro de software melhor. Ajudar a pessoa a entender que ela pode ter uma qualidade de vida melhor. Mas voltando nas crianças, quais são os principais sintomas? Problemas de comportamento, não é? Agride o amiguinho, bate no amiguinho, não quer dividir os brinquedos, uma atitude pessimista, não é? Às vezes uma criança sempre desanimadinha, não quer brincar, não quer sair de perto da mãe, já é hora de sair, começar a brincar no parquinho com outras crianças, mas ela não vai, ela não quer. Habilidades sociais muito pobres, não é? Ela não faz amizade, ela não procura fazer amizade e ela não responde quando ela é procurada para fazer amizades. Pode ser um sintoma da distimia também. A baixa autoestima, não é? A criança que diz muito, eu não sei, eu não consigo, não vai dar certo, eu não sei fazer. Que demonstra muito medo à noite, que não consegue dormir sozinha no seu bercinho, que vai muito para a cama dos pais, pode ser sintomas ligados à distimia. Agora, quem pode cuidar de uma pessoa com distimia? Você sabe que aqui no nosso espaço, no Mente Quântica e no Psi Elias Pereira, na nossa live de domingo às 7 e quinta a 1h da tarde, nosso assunto é saúde mental, puramente isso, não é? A gente vai variando várias coisas ligadas à saúde mental, mas dentro do escopo da saúde mental. Quem pode cuidar de alguém com distimia são dois profissionais basicamente. É o psicólogo e é o psiquiatra. Um vai ajudar com a psicoterapia, ensinando como lidar, como sobreviver a uma distimia, como atravessar uma distimia, como sair da distimia, como alavancar a vida, como ter uma vida prazerosa, apesar do mundo estar passando por esse momento tão difícil, mas como melhorar o otimismo da vida, e o psiquiatra, que é quem vai regular a sua medicação para que os seus neurotransmissores estejam funcionando de maneira adequada. Catinei está dizendo oi, oi para você também. Martins dizendo muito obrigado, eu que agradeço você estar aqui com a gente. Zeleide dizendo boa tarde para você também. Prached está perguntando se a distimia pode prejudicar a espiritualidade de uma pessoa. Alguém com distimia ou com depressão vai ter a sua espiritualidade prejudicada, seja qual for a sua vertente espiritual. Então, se você é evangélico, se você é protestante, se você é católico, se você é de uma religião afro, se você é do espiritismo, independente da sua religiosidade, a distimia ou a depressão vai fazer com que você fique com menos timo, menos desejo de se conectar ao divino, se conectar ao sagrado, buscar a presença da divindade. Então vai prejudicar a sua religião, sim. Aí você me pergunta, então Elias, é um problema espiritual? Não.
não é um problema espiritual, mas pode prejudicar o funcionamento da sua espiritualidade. Tá certo? A depressão é um problema das pernas? Não. Mas alguém com depressão não vai correr todo dia às 6 horas da manhã. Ah, então é um problema das pernas? Não, é depressão. É o que acontece com a distimia e com a depressão. Tá certo? Não é um problema espiritual, mas é um problema que pode prejudicar a espiritualidade. Ana Paula Giuliani, uma das melhores fisioterapeutas, se não a melhor, de Campinas. Que bom ter você aí, Ana Paula Giuliani. Que bom ter você com uma das nossas colaboradoras aqui. Qualquer dia a gente pode entrar os dois aqui, conversar um pouquinho e ver o quanto essa área pode, a área que você atua, a fisioterapia, o quanto isso pode ajudar na vida psíquica, na vida emocional e na vida mental das pessoas também. Tá bom? Estamos chegando ao final, mas não chegamos ainda, faltam 5 minutinhos. Finalmente, quando você for procurar o médico, eu quero dar algumas dicas para você. E aqui eu vou concluir com essas dicas. Você já entendeu que sozinho você não vai sair dessa. Tem uma outra coisa, há tanta coisa para ser dita, eu tento falar devagar, mas eu não consigo. Então eu engulo algumas palavras aqui. Você precisa ter paciência comigo, não é? Existem algumas coisas que quando você for procurar ajuda, é bom você levar anotado para perguntar ao profissional. Para você não sair com dúvidas. Por exemplo, você pode levar anotado uma pergunta. É possível tratar a distimia por conta própria? Pergunta isso para o profissional. Outra coisa que você pode perguntar. Como a distimia é tratada? Eu preciso de medicamento? Eu preciso de terapia? É bacana conversar sobre isso com o seu terapeuta ou com o seu psiquiatra. Perguntar se a psicoterapia pode ajudar. Outra coisa, existem medicamentos que podem ajudar? Leva anotado essas perguntas. Outra coisa, muita gente me pergunta, doutor Elias, por quanto tempo? Ana Paula Giuliani dizendo que será uma honra um bate-papo aqui. Vamos pensar sobre isso sim, com certeza. Outra coisa que você pode perguntar, por quanto tempo é necessário tomar medicação? Você vai se medicar por quanto? Eu vou me medicar por quanto tempo? Ou o meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, ou minha criança vai ter que se medicar por quanto tempo? Vai ter que ficar em psicoterapia por quanto tempo? Pergunte isso para seu médico. Outra coisa que você pode perguntar, o que eu posso fazer para me ajudar? Como eu posso alavancar a minha autopromoção da saúde psíquica? E hoje, na área da saúde mental, é fundamental você querer sair da saúde mental. Aliás, da doença mental. Por quê? Eu vou lhe contar um segredo. Vou lhe dizer um segredo. As doenças mentais trazem um efeito colateral muito perigoso. Você se acomoda. Porque as pessoas passam a tratar você, às vezes, de maneira diferente, mais cautelosa, com mais cuidado, levam as coisas para você, tem mais cuidado com você. E você pode ter o que nós chamamos de ganho secundário. Você pode gostar da doença mental. E tudo que você não deve é gostar da doença mental. Mas é uma possibilidade. Então é importante que você aprenda a não gostar da saúde mental. Ela não é nada bacana. Traz ganho secundário sim. Vão levar o almoço para você na mão. Vão levar o café da manhã para você na cama. Vão te dar 15 dias de licença no trabalho. Vão pensar em te aposentar antes do tempo. Mas isso não vale a pena. A qualidade de vida vai ser péssima. Então é importante você se manter
com uma boa qualidade de vida. E uma outra pergunta é se o médico tem algum material impresso que você possa levar, que você possa ler, se ele recomenda algum livro ou se ele recomenda algum site para você. E eu quero lembrar, eu preciso dar alguns créditos aqui, preciso da sua atenção. Essa palestra foi baseada, foi revisada pelo Dr. Fábio Wessler. Ele é um psicólogo e neuropsicólogo da Clínica de Cefaleia e Neurologia, o Dr. Edgar Raffaelli. E foi baseado numa matéria da Harvard Health Publications. Tá certo? Então fica aí os créditos para você. E eu espero que você tenha compreendido essas questões ligadas à distimia, não é? Então, para você que não estava no comecinho, deixa eu dizer de novo. A depressão pode ser leve, moderada, grave ou grave com sintoma psicótico. A distimia está 1 grau abaixo da depressão leve. E por estar 1 grau abaixo da depressão leve, é de difícil diagnóstico, mas precisa ser diagnosticada e tratada porque pode trazer uma péssima qualidade de vida e pode evoluir para doenças mais graves como depressão, pânico, fobia e outras psicopatologias ou até enfermidades corporais, somatizações que você não vai querer enfrentar e não vai querer lidar. Tá certo? Chegamos ao final. Um forte abraço para você. Nós vamos nos ver agora domingo que vem às 7 horas da noite e nós vamos falar sobre transtorno bipolar ou bipolaridade. Eu anotei aqui porque eu tinha comido bola na última live e tinha dito que bipolaridade seria hoje. Na verdade, hoje foi distimia. Mas domingo que vem é transtorno bipolar às 7 horas da noite. Talvez você conheça alguém, talvez haja alguém na família, ou talvez você queira aumentar o seu conhecimento sobre as doenças psíquicas. Um forte abraço para você e a gente se encontra. Até mais!